Olá, boa noite. Começando aqui uma live aqui no Insta, um estudo de um grande mestre. Sejam bem-vindos, pessoal entrando. Eu vou fazer um estudo, um desenho em cima de um detalhe desse quadro, um quadro de Caravaggio. Eu já falei em Caravaggio aqui em outras vezes, em outras lives. Aqui um quadro, a ceia em Emaús, né? Uma tela fantástica, né? Uma tela pintada entre 1596 e 1603. É um óleo sobre tela, ela tem 139 centímetros, quer dizer, 1,39 m por 1,95 m, quase 2 metros de largura. Eu tive a oportunidade de ver esse trabalho de perto, ele está na National Gallery em Londres. É uma obra impressionante, né? Uma obra-prima desse grande mestre do século XVII. O Caravaggio ele nasceu em 1573 e faleceu em 1610. Um grande mestre italiano, considerado aí um dos maiores mestres do claro escuro, né? Ele e Rembrandt, o outro grande artista, um Rembrandt holandês, Caravaggio italiano, né? Um mestre do chiaroscuro, que é esse contraste entre luz e sombra, um contraste forte, né? de claro escuro, luz e sombra. O Caravaggio ele é um artista que renegou, né, inteiramente a visão idealista da vida, né, como era muito comum no Renascimento, né? Os artistas renascentistas eles idealizavam a figura. O Caravaggio renegou, na verdade, essa forma de enxergar a vida, essa forma idealizada. Ele queria um realismo, né? Mas ele exagerava tanto no realismo, né? Exagerava nos contrastes, no impacto. Ele buscava um impacto visual, uma força da imagem muito grande, e com isso o colocou como um grande artista aí já do período barroco, né? Esses exageros, tanto no contraste entre luz e sombra, mas como também no uso das cores, né? Das diagonais. Existem diagonais muito fortes, então isso é uma característica também do barroco, né? Linhas diagonais são linhas muito intensas e rápidas, né? São as linhas mais rápidas, né? As diagonais, e isso dá um ritmo, um dinamismo à figura muito grande. Também o exagerado uso da cor, né? Principalmente pelo vermelhão, né? Um vermelho muito característico de Caravaggio. Aqui nem mostra, na verdade o quadro é ainda mais vivo, né? Essa reprodução não está tão bacana. Esse vermelho é um vermelho mais forte. E uma coisa muito interessante de observar aqui, a gente já vai passar pro esboço, pro nosso estudo, que é importantíssimo estudar os grandes mestres, né? Estudar obras, estudar a força da imagem, né? E a força da imagem você encontra facilmente nos grandes mestres, né? Mas aqui é muito interessante notar que essa cena, né, Cristo no meio, né, a figura mais iluminada, né, isso dá um destaque muito forte, mas essa cena mostra o cotidiano ali, né, natureza morta e tal, mas mostra o momento em que ele é revelado, ele se revela, Cristo. Os três não haviam reconhecido como sendo Cristo já ressuscitado, e aqui no momento que ele abençoa o alimento é que os três aqui o reconhecem como sendo como Jesus, né? Era o mestre aqui já ressuscitado. Então é um susto, é o momento do susto, esse impacto da descoberta, da revelação. Então mostra aqui o uso da perspectiva da mão, né? Os braços aqui, isso é quase que uma explosão, né? Uma explosão que acontece no centro do quadro, né? Irradiando para fora através da perspectiva. E essa figura aqui, por exemplo, se vocês notarem no cotovelo dele, o cotovelo rasgado, a roupa se rasga. Então, o momento do susto, né? Ele contrai o braço aqui para se levantar, né?
e rasga a roupa, o cotovelo. Essa figura com as duas mãos, por exemplo, esse uso exagerado. Quer dizer, o Caravaggio era um grande realista, né? Mas ele não queria, ele deformava, entre aspas, propositalmente as figuras. Então não são figuras fotográficas, claro, até porque na época não existia fotografia, mas enfim, mas não é uma figura real no ponto de enganar a visão, de você deixar de imaginar, é uma pintura. Não, você sabe que é uma pintura, ele não esconde isso. Então aqui no braço fica muito evidente, aqui nessas duas mãos, pelo uso da perspectiva, essa mão aqui teria que estar muito menor do que essa, mas ele não faz isso, ele coloca as duas mãos do mesmo tamanho, né? Essa mão é muito maior do que a de Cristo, por exemplo, que está mais próxima, né? Então essa mão é enorme, isso é para criar realmente um impacto aqui, né? A mão que está próxima do Cristo, essa mão do susto. Então ele deforma em alguns momentos, propositalmente, e com muita sutileza, né? Com muita sutileza, essa sombra dessa pessoa projetada aqui na parede, né? Isso afasta, né? Isso mostra um deslocamento da figura também, o susto, o impacto, a explosão. Então é interessantíssimo, né? E as linhas se convergem para o Cristo, né? A mesa, por exemplo, essa diagonal se converge para ele. A linha da mesa, né? Essa linha se coincide aqui, ela vem, vai, volta pelo braço, aponta para o cara, né? A perspectiva do próprio olhar dele aqui, olha, coincide com o braço do Cristo e vai até o olho do Cristo. Então as linhas levam ao principal, que é a figura de Cristo. Mas o que nós vamos aqui estudar hoje, né? Eu vou fazer um detalhezinho dessa cesta, essa natureza morta, essa cesta de frutas. Aqui tem um detalhe já ampliado, tá? Isso aqui é um detalhezinho da cesta. Então nós vamos fazer natureza morta, estudar luz e sombra, volume, através desse detalhe do quadro A Ceia em Emaús. Ceia em Emaús. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu olhar que eu já vou passar. Tá aqui, Henrique. Qual o principal fator que separa o realismo de Caravaggio de um hiperrealismo? Bom, o hiperrealismo, na verdade, só foi possível com a invenção da fotografia, tá? Ela isso estou dizendo no desenho, na pintura, ela parte sempre de uma fotografia, você imita a fotografia, né? O Caravaggio, ele é realista, mas se você olhar a pintura de perto dele, ele não quer esconder a técnica, a pintura, ele não quer esconder as características próprias da linguagem, que é a pintura. Ele tem pincelada, ele tem camada sobre camada, transparências, textura, principalmente nas luzes. Aqui não dá para ver direito, mas isso aqui é textura, tá? Eu tive a oportunidade de ver esse quadro de perto. Tem textura, tem tinta, tem trabalho, marca humana. Então, o que separa fundamentalmente o realismo de Caravaggio para o hiperrealismo é que o hiperrealismo não tem a marca humana, né? O hiperrealismo acaba sendo pobre, entre aspas, né? Pobre em personalidade, na personalidade do artista. O realismo não, o realismo mostra personalidade, mostra a essência do artista, a marca humana. Então, fundamentalmente é isso, a diferença de realismo para hiperrealismo, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com o lápis 2B. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum outro comentário. Andresa, tudo bem? Andresa sempre participando. Duarte, Miguel Sérgio Duarte. Fala, Miguel. Qualquer dúvida, deixa o comentário aqui, ok? A luz está legal, o som. Deixa o comentário, por favor. Me avisa aí se está tudo ok. Deixa eu ver aqui.
Deixa o comentário. Alice, Derli. Bom, tá tudo ok. Juliane, o professor, quanto tempo? Verdade, Juliane, sumiu, tá sumida. Quanto tempo? Vamos lá. Eu vou começar com 2B e depois partir para o 6B, ok? Vou trabalhar com essas duas graduações de lápis. Fagner está dizendo que está tudo ótimo, amei a escolha do realismo. Que bom, Fagner. Valeu. Vamos começar então. Vamos notar aqui a forma básica, né, da massa de uva, né? O cacho de uva. Não vamos olhar uva por uva agora. Nós vamos olhar a forma total. Ela faz isso, ó. Não sei se dá para perceber bem aí. Olha só. Ela faz esse movimento aqui. Então, isso que nós vamos fazer. Deixar a referência aqui em cima. Vamos trabalhar mais aqui, na parte de baixo. Então, essa forma, olha, forma básica. Vou criar uma diagonal aqui, que é essa aqui. Agora, essa diagonal para cá, que é aqui. Agora, como é que tudo vai ficando mais fácil? Nós vamos simplificando a forma, tá? Essa forma de olhar. Isso é um treino visual que a gente tem que ir desenvolvendo. Simplificar em massas, perceber a massa total. Depois que nós vamos detalhar, fragmentar a imagem. Agora, aqui, ó, quando chega nessas duas frutas, parecem maçãs, né? Aqui uma maçã. Vamos lá. Vira para cá. Agora faz isso. E cai aqui. Bom, essa é a forma total, né, do cacho de uvas. Agora, para separar realmente do restante, vamos fazer o seguinte, olha. Deita bem o lápis, notem a posição que eu seguro, bem afastado, ponta super comprida, tá? Bem comprida, porque isso faz com que, quando você deita o lápis, faz com que mais área de grafite fique no papel, e aqui nós não queremos um escurecimento grande, então quanto mais você deita o lápis, mais poroso fica, tá? Menos escuro e mais poroso. Quanto mais na vertical, mais você tapa os poros do papel e mais escuro fica. E aqui rapidamente você preenche uma grande área. Mantendo por enquanto um sentido só. Posição aqui. Bom, agora eu vou dar uma esfumadinha leve, papel higiênico. Dobro aqui. Então eu crio uma massa cinza, né? E aí nós vamos ver a escala, né, de tons, escala de cinza para criar o chiaro escuro, que é uma característica do Caravaggio, esse jogo de luz e sombra para dar volume. Tá aí. Eu já vou esboçar levemente essa fruta aqui. Nós vamos focar nas frutas, nada de ficar detalhando muito ao redor. Tá? O que nos interessa aqui é o estudo dos volumes das frutas, nessa natureza morta. Bom, aqui, olha, coincide com o final da uva aqui, ó, o início, né, no caso, coincide com essa fruta. Então, nós vamos colocá-la aqui, ó, coincidindo. Um alinhamento. Aqui coincide com essa virada aqui, ó. Faz isso. Agora a gente pode arredondar. É uma superposição aqui.
Depois nós vamos fazendo gradativamente os ajustes. Agora essa daqui, pega aqui. E essa outra aqui por trás. Deixa eu ver. Aqui é uma pera. Esse é o detalhe de um quadro que entrou agora. Quadro de Caravaggio. Sei em Maús. Esse aqui é um detalhe dessa tela. Essa tela tem quase 2 metros de largura. 1,90 m. Por 1,39 m de altura. É um óleo sobre tela. Nós vamos fazer aqui um estudo do desenho, da forma. Aqui está cortada a pera, mas vamos completá-la aqui. Bom, agora nós vamos começar já a... Notem que esse lado aqui é bem mais escuro do que esse. A luz está vindo nessa direção. Está vindo assim, por isso que cria essa sombra na fruta do lado de cá, nas frutas, olha só. Então aqui mais escuro, vamos criar já essa sombra mais escura da massa total. Depois nós vamos fragmentando, né, dividindo aqui nas uvas. Vamos criar já uma sombra por aqui. Aqui também. Tem uma sombra por baixo, forte aqui, até porque é a sombra que se mistura a umas manchas, umas pintas na fruta. Parece uma romã, não sei se é romã ou se é maçã, não tem muita definição. Dá uma esfumadinha. A gente já começa a criar volume. Qualquer dúvida, deixa o comentário, ok? E aproveitar para convidar quem está assistindo aí para a live de quinta-feira que acontece no meu canal do YouTube. Vamos já jogar agora, começar a dividir. Muita gente erra, né? O principiante, quando vai fazer uva, erra quando começa a fazer isso. Ó. Fica igual... Ó, começa a colocar sempre assim, começa com uma uva e vai colocando assim, ó, uma atrás da outra. Aí o que acontece? Cria um efeito de escama de peixe. Olha só, parece uma escama de peixe. Não convence que são uvas, não fica natural, não fica realista. Isso aqui é um efeito de escama de peixe. Nós não vamos fazer isso. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Algumas uvas, mesmo aqui no meio, né, elas estão por cima. Então, tem algumas que estão por cima. Mesmo estando aqui para baixo, ou no meio, elas estão por cima das outras. Então, é isso que a gente vai criar. Vamos começar a observar algumas que estão aqui por cima. Vamos começar por aqui, ó, mais ou menos aqui. Claro que a gente não vai aqui contar quantas uvas tem e fazer igual. Não é uma cópia... É um estudo, né, de volume, de luz e sombra, da forma, a partir de uma natureza morta de Caravaggio, um detalhe do quadro de Caravaggio. E não uma cópia. Depois nós vamos revelar a luz também com a borracha. Então vamos lá, uma uva aqui. Agora vamos colocar uma outra aqui.
Ó, corresponde a essas duas aqui. Aí tem uma separada aqui. Então tem uns intervalos. Olha, são uns vazados, uns escuros entre elas. Então não é aquele efeito de escama de peixe. Aí aqui já tem uma outra que pega um pouco por cima. Aí acontece uma superposição aqui, ou sobreposição. Umas maiores, outras menores. Agora a gente vai jogando já para ir percebendo a forma, para já ir criando volume, separando, entendendo o conjunto. Vamos criar já uma sombra. Logicamente que depois nós vamos intensificar algumas sombras com o 6B. Retrabalhar com uma outra camada com 6B. E a gente consegue esse contraste mais forte, né, que é tão marcante da obra do Caravaggio. Quanto mais macio o lápis, mais escuro é o resultado. Então a gente começa com um lápis que não seja tão macio. Aqui eu estou trabalhando com 2B. Depois sim eu vou passar para o 6B, que já é bem mais macio. Fazendo de forma lenta, para quem for realmente acompanhar, colocar a mão na massa, fica bacana para seguir. Aqui uma por trás dessa. Essa aqui também toda revelada. Vou aproximar mais aqui. Sempre tirar com um pincel macio ou uma escovinha macia. Nada de ficar esfregando a mão no desenho. Evitar esse tipo de desenho. Principalmente papel que seja branco, porque a gente tem uma gordura. Aí tem uma por baixo aqui, uma gordura natural na mão que com o tempo vai, né, essa gordura, se a gente esfrega a mão, se a gente fica esfregando, essa gordura vai ficar depositada no papel e com o tempo vai amarelar. Já quando é um papel de cor, não, tipo papel craft ou qualquer que seja um papel tonalizado, aí já não tem tanto problema assim. Mas de qualquer maneira a gente evita ficar esfregando muito a mão. Quando é um desenho mais solto, com pastel, giz pastel, né, seco, ou carvão, aí a gente usa a mão, os dedos para esfregar. Do contrário não. Essa aqui eu vou colocar por baixo. Então a coisa não é mecânica, né? Não é sair fazendo escama de peixe, né? Fazendo isso, ó. Não é assim que faz uva. Senão entra naquela questão da idealização, né? E aqui a gente quer buscar um realismo, não hiperrealismo, né? Como a gente falou aí no início da nossa live, mas o realismo. O realismo de Caravaggio. Tem essa outra aqui. Logicamente que eu não vou contar se alguma não bater, não tem problema. O que importa é que o entendimento e criação de volume, entendimento da forma, estudo do chiaroscuro. Aí tem algumas que vão sumindo aqui. Depois a gente vai ver isso. A gradação de cinza, as escalas de cinza. Ó, essa aqui está mais por baixo, então vai ser mais escura. E esses
escuros aqui vão ser intensificados depois. Tem uma aqui por baixo. Elas estão bem escuras, depois a gente vai escurecer bem. E vou mostrar como dar volume a essa uva, né? Como dar aquele brilho tão característico da uva também. Mas por enquanto é a construção realmente da composição aqui, para depois a gente detalhar realmente, adensar, né, o desenho. Então não tem nada aquele efeito de escama de peixe, né? Esse é o maior erro que eu observo assim em desenhos de principiantes, assim, quando quer desenhar uva, é realmente aquilo que eu mostrei de uma aparência de escama de peixe, né? E não realmente dessa coisa mais dessa coisa realista da posição das uvas. Aqui já são bem mais escuras, já vou escurecendo mais. Depois nós vamos abrir umas luzes. É quase um mapeamento por enquanto. Aqui já tem algumas mais espalhadas. Elas são ligadas aqui nesses cabinhos. Tem um cabo aqui, passa por cima. Vou usar a caneta aqui mono zero, dá uma precisão maior. Caneta borracha. Opa, vou voltar para 2B. Não, na verdade essa aqui está por cima.
cabinho entra aqui por baixo. E aí eu vou trabalhando por baixo, deixando os cabinhos já revelados aqui. Logicamente poderia ser feito depois com a caneta, borracha. Super simples de fazer, vendo a massa total, depois subdividindo. Vou voltar aqui, escurecendo ainda mais as que estão desse lado por trás. Essas que estão mais por baixo também. Criando gradações de cinza. São tonalidades diferentes aqui para criar realmente o volume. E quando eu jogar o brilho da uva é que elas vão realmente ganhar volume. Nota que essas que estão por cima, principalmente desse lado e por cima das outras, vão ficando mais claras. Aos poucos elas vão ganhando volume. E agora eu vou trabalhar esse lado aqui de sombra, né? O lado de cá com sombra. E deixando levemente, vou trabalhar uma melhor aqui, olha só, deixando um filete de luz aqui, ó, que essa é a luz rebatida. Ó, a sombra na fruta, o meio tom, que é aqui, aí chega na luz, e a luz forte, que é o ponto de brilho, né? Aí, ó, com a borracha. Então tem a luz forte, a luz, o meio tom, a sombra. E aqui a luz rebatida. O que acontece? A luz bate, por que essa luz? Porque a luz bate, ela vem daqui, passa nela, bate nas outras aqui e volta. Então isso aqui é uma luz rebatida. Ela bate na fruta, mas ela bate nas outras também, nas outras uvas. E aí volta e reflete aqui, luz rebatida. E aqui é luz alta. Só que essa luz rebatida ela não é tão forte quanto essa daqui. Aqui é a luz forte. Então aqui, ó, um leve acinzentado. Aí aqui eu já vou começar a trabalhar com o 6B, já para a gente sentir realmente a diferença aqui, perceber o que acontece com os contrastes. Então aqui a gente já vai dar realmente mais contraste, dar um acabamento maior. E aí não é simplesmente um contorno, as uvas não têm um contorno. O que elas têm é o contraste de claro e escuro. Tem as sombras que estão aqui por baixo, por trás, e tem as luzes que estão nas partes mais altas e mais para o lado esquerdo. Mesma coisa. Trabalhar com 2B primeiro. Sombra desse lado. A sombra forte. O meio tom. Aí vem a luz. E a luz alta. Só que ainda não tem muito contraste. Ela ainda vai ser escurecida. Ó, vamos escurecer mais em volta aqui. Cotonete.
para a luz, né, aparecer mais, dar mais contraste, para a luz alta aparecer. Fica mais evidente aqui, olha como é que ela vai ganhando volume. Agora, quando precisar de uma precisão maior, esfuminho. Aí a gente pode trabalhar aqui nas sombras, as partes mais escuras. Ela vai ganhando volume. Ó, escurecendo mais ainda a uva que está por baixo. Esse lado é mais escuro ainda. Deixando um leve acinzentado aqui para mostrar que tem uma uva aqui por baixo. Agora aqui, sombra. O filete de luz, esse anel de luz desse lado, que é a luz rebatida. Posso dar uma ajeitadinha. Opa! Eita, quase que eu derrubo tudo. Deixa eu cair a minha caneta borracha. Ó, vou ajeitar aqui um pouquinho. A sombra, o meio tom, a luz e a luz alta aqui no meio. Luz alta, mais para cá, né? Agora para aparecer melhor, mais contraste, dá um acabamento aqui. O filete de luz aqui, a luz rebatida, tem que ser acinzentada também, um cinza claro, mas tem que ter só realmente nesse ponto é que tem a luz forte ou luz alta. O 6B. Aí para essas sombras mais escuras, a gente deixa o lápis mais na vertical, escurece mais. Então é bacana deixar um espaço para o subjetivo, né? Para o seu traço, para a sua marca. Eu vou trabalhar algumas mais certinhas e tal, e deixar em alguns momentos o desenho mais esboçado, né? Explorar mais os recursos técnicos do grafite mesmo, do traço, da linguagem, né? Linguagem do desenho. Vou voltar com 2B. Então, sempre olhando, né, observando que a luz está sempre colocada do mesmo lado, né? A luz está aqui, nessa direção, pegando o lado de cada das frutas. Sombra, filete de luz, que é a luz rebatida, meio tom, luz, luz alta.
Algumas que estão mais na sombra já nem aparece a luz alta. Cotonete. Notem que quando eu esfumo, eu já passo por cima um pouco do filete, para ele perder essa força do branco, né? Ficar já acinzentado. É uma técnica muito simples, mas muito bacana, né? De desenhar, de conseguir um resultado competente no desenho. Aqui quem chegou agora, isso é um detalhe de um trabalho de Caravaggio, né, dessa tela, C. Emaús. Isso é um detalhezinho que está aqui, ó. Uma tela fantástica, fantástica desse mestre do século XVII, Caravaggio, que já está aí no período barroco. (6B). A natureza morta, nessa época, os artistas faziam natureza morta, mas como um complemento, como algo mais numa pintura de retrato, numa cena mitológica, numa cena religiosa, enfim. A natureza morta podia estar presente ali, mas foi o Caravaggio, vou até mostrar aqui, que com esse quadro ele revolucionou, ele trouxe, ele afirmou a natureza morta como um gênero artístico, porque aqui ela não faz parte de algo mais importante que ela. Aqui ela é o tema. E isso revolucionou a arte, né? Ela trouxe, ele afirmou a natureza morta como um gênero próprio, né? Autônomo. Aqui não, aqui ainda está como detalhe de um quadro, né? de um retrato, de uma cena religiosa. Mas foi o Caravaggio o primeiro artista realmente a pintar, desenhar e pintar a natureza morta como com autonomia, né? Como um gênero autônomo na arte. Assim como a paisagem, o retrato, a natureza morta passou a ser a marinha, a natureza morta passou a ser um gênero artístico, um gênero autônomo. Então, vocês verem a importância desse artista. Esse artista italiano. Já eu vou olhar os comentários. Qualquer dúvida pode deixar o comentário. E se quiserem, seria bem legal vocês me ajudarem nisso daí. Sugerir um tema para a próxima live, tanto agora de quinta-feira no YouTube, no meu canal do YouTube, vocês podem sugerir um tema, um passo a passo. Aí já não é um estudo de um grande mestre, tá? Na quinta-feira, mas essas lives que eu faço aqui no Instagram, sempre um estudo de um grande mestre, de algum detalhe, de um quadro, enfim. Vocês podem sugerir qual o mestre que vocês gostariam, qual o grande artista da história da arte, para a live da próxima terça, né? Semana que vem. Podem colocar aí a sugestão, qual o mestre que vocês gostariam que eu fizesse um estudo aqui, um passo a passo a partir desse grande mestre. E também para a live agora de quinta-feira, depois de amanhã, no YouTube. Aí já não é um grande mestre, mas um tema qualquer, se figura humana, animal. Na live passada de quinta eu fiz um tigre, né? Animal. Mas vocês podem sugerir aí paisagem, mar, né, marinha, enfim. Deixa aí nos comentários, por favor, uma sugestão que eu já vou olhar. Voltar aqui com 2B.
fica mais bacana fazer primeiro com 2B, esse trabalhado, esse cinza que não é tão escuro, o resultado fica melhor. Depois sim dá o acabamento nas áreas mais escuras com o 6B. Deixa eu ver aqui. Karina Alves, um corpo renascentista, porque não tenho nenhum lugar, não tem nenhum lugar no tubo. Pô, bacana. Bela sugestão, Karina. Karina, figura humana. Minha sugestão é de um estudo do Leonardo da Vinci, de algum esboço ou arte dele de uma figura do corpo inteiro. Bacana, Karina. Uvas perfeitas e ainda não acabou. Valeu. Bom, estão perguntando se esse papel é Canson. Sim, esse é um papel Canson. Deixa eu ver aqui. Leonardo Lopes Correia, valeu, Leonardo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta ou alguma sugestão. Bom, vamos lá. Continue aí. Se tiver alguma sugestão para uma próxima live, coloca aí, por favor. Então é sempre aqui, ó, deixa o filete de luz. Sempre não, algumas quase que não aparecem, né? Depois nós vamos ajustando isso. Mas primeiro, ó, joga a sombra desse lado, deixando o filete de luz aqui, que é a luz rebatida. Aí vem o meio tom, chega na luz e aqui a luz forte, que a gente abre com a caneta borracha Mono Zero. Ou pega uma borracha assim, corta em diagonal, usa a pontinha dela. Pode usar também limpa-tipos. Faz a pontinha aqui, essa borracha modelável, né, você vai e abre a luzinha aqui com limpa-tipos. Que eu estou trabalhando com 2B, depois eu retrabalho com 6B nas áreas mais escuras. Seis B. Aqui eu sugiro, ó, vou sugerir uma uva aqui por baixo, então ela é bem mais escura, mas ainda assim não tão escura quanto essa parte aqui. Olha como é que a coisa vai ganhando volume, hein? Cotonete. Quiser uma precisão maior ou também escurecer mais ainda esses fundos aqui, usa esfuminho. Esfuminho nada mais é que um bastão, um bastonete, né, de papel bem enrolado, bem prensado, né? Enrolado com muita pressão. Para fazer esse tipo de esfumado.
Em alguns lugares próximos aqui do brilho, tem algumas sombras mais fortes, olha só. E aí vai intensificar a força do brilho. Agora não é uma coisa mecânica, não vai fazer isso nelas todas. A gente vai observando e vendo onde é que realmente pede e onde é que está ali, né? Já que é um estudo dessa obra esse detalhe, né, de uma obra de Caravaggio. Vou voltar com 6B. Intensificar algumas sombras aqui, ó. Cotonete. Eu volto abrindo uns brilhos mais fortes, na luz alta. Agora pensa comigo. Isso aqui é um desenho e a gente pode explorar, né, os recursos do desenho, fazer misturas, né, de modelado, de trabalhado nessas uvas. Então vamos fazer aqui, esse lado eu já vou fazer ele mais, vamos trabalhar um pouco mais de sombra, claro, mas a gente pode trabalhar de forma diferente, mais solta. Lógico, fazendo aqui uma mescla aqui, né? Uma passagem. Mas vamos explorar esse estudo aqui. Pensa comigo, se a gente quisesse uma foto, né? Se a gente quisesse uma imagem fotográfica, a gente usaria a fotografia, a máquina fotográfica. Mas aqui nós estamos usando o papel Canson, lápis 6B, lápis 2B, borracha, linha, esfumado, traço, rabisco. É isso. Arte. Dá um espaço para subjetividade também, para criação. Olha só, mesmo tipo de volume, de realismo, mas de uma forma mais solta. A gente vai fazendo, claro, uma passagem gradual até chegar em algum momento aqui realmente usando rabisco mesmo. A gente pode explorar isso aí. E usar o desenho como experiência realmente, experiência estética, sensorial, expressiva, criativa. Isso é o fazer artístico, né? Isso é a experiência do desenho. E isso que emociona as pessoas. E nada tem sentido se não chegar ao coração das pessoas, né? O que bacana da arte é isso. Não só fazer pensar, mas fazer sentir. A arte é uma forma
uma forma de dar sentido ao mundo, né? É uma das formas, uma das possibilidades. Ó, aqui eu já vou rabiscar mesmo e depois abrir umas luzes com borracha. E aí eu usei a linha num único sentido, mas eu poderia usar também a chura, cruzar as linhas. Mas vamos seguir, né, com esse recurso aqui. Agora dando uma certa modelada. Quer dizer, a partir de Rembrandt, nós vamos estudando e experimentando como dar volume a essas frutas, como trabalhar luz e sombra, mas com recursos variados aqui do desenho. Trabalhar aqui por baixo da fruta para levantá-la aqui e depois fazer um volume nela. Mas primeiro, ó, vou trabalhar o fundo agora, coisa que a gente ainda não tinha feito. Aí tem a sombra dela e tem a sombra projetada dessa fruta aqui na fruta de baixo, da de trás. Aqui, essa pera aqui, mas aqui tem a sombra projetada dessa nessa. Tem uma cesta aqui, mas eu vou fazer como se fosse só sugerir aqui, de repente, a mesa, né? Uma divisão aqui onde essa parte aqui está caindo para frente, né? Está pendurada.
aí eu tô abusando mesmo da liberdade aqui, da espontaneidade. As pintinhas. E a partir de Caravaggio nós vamos criando também. Já vou olhar os comentários. E olha como é que a coisa vai ganhando volume, plasticidade. Uma folha aqui. Só sugerir. Quer dizer, partindo de uma mancha quase aleatória, das linhas básicas mesmo, linhas simplificadas, eu mostrei aqui como partir realmente do mais simples possível e ir adensando, né? Como desenvolver, como passar, é um treino, né? Você ir treinando esse olhar mais simples das coisas, através de linhas super básicas e depois ir adensando, ir estruturando, detalhando. Criando as massas, os volumes. E aqui intensificando realmente o contraste de claro escuro, né, o chiaro escuro, tão característico da obra do Caravaggio. Agora eu estou abusando da rapidez dos traços, dos rabiscos. Isso dá uma espontaneidade bacana, essa mistura. Vou abrir umas luzes, né, a luz alta, com a caneta borracha, mono zero. Esses brilhos não são em todas, né? Algumas a gente pode realmente tirar essa luz alta. Aqui nós temos que escurecer um pouquinho, uma tonalidade, uma acinzentada aqui, para deixar a luz alta num único ponto. Aqui. Embora a fruta seja bem clarinha, mas tem que ter essa diferença de tonalidade de cinza. Mesma coisa aqui, dá uma escurecida e deixa a luz alta só nesse ponto.
Aqui também. Retrabalhar aqui. Jogar uma sombra mais forte aqui por baixo. Para valorizar essa fruta aqui. Aí, como vai ganhando volume, né? E aí a gente pode cruzar algumas linhas, vai dar um resultado bacana aqui, ó. Uma expressividade aqui, ó, maior. Agora uma sombra na fruta, aqui por cima. E a gente vai meio que modelando, né, o sentido da forma. Agora notem que eu estou trabalhando em sentido oposto ao que eu vinha fazendo. Que é uma outra possibilidade. Que é um recurso aqui para dar mais expressividade ainda, mais impacto visual. Mais subjetividade. Uma sombra projetada dessa uva nessa fruta. Ó, aqui também. E o nosso estudo em cima de um trabalho de um detalhe, né? Um quadro de Caravaggio. Deixa eu dar uma olhada nos comentários.
pode dar uma... Ó, grafite bem deitado, no lápis bem deitado. Olha só como é que fica mais poroso e mais grosso. Olha que resultado bacana aqui, ó. E aí vai dar sensibilidade. Criar uma diagonal aqui, ó. Achei interessante esse movimento, né? Que já tem isso aqui, tem essa diagonal da uva, tem dessas frutas aqui, intensificado pela folha, e aí a gente segue fazendo esse movimento. Bom, deixa eu ver. Geiner, brilhante trabalho, obrigado por compartilhar tanto ensinamento. Valeu, Geiner, é um prazer para mim. Isabela Fialho, olá, Isabela, tudo bem? Deixa eu ver. Genival Silva, Caravaggio, que foi um dos mestres das artes barrocas, é de fato mais que um presente, um show de arte. Que bom, Genival, fico feliz. Realmente Caravaggio é assim um dos artistas mais importantes, né? Tem uma importância fundamental na história da arte, né? Fundamental pro barroco e fundamental para quem gosta do realismo, gosta de trabalhos com volume através do chiaro-escuro, né? Da luz e sombra. Luz e sombra trabalhado de forma quase visceral, né? Muito contraste, muito drama, né? Interno no trabalho, muita força na imagem, né? Caravaggio. Aí a gente pode dar uma apagadinha. Bom, deixa eu ver. Newton Lopes, fala Newton, tá dizendo que está lindo o desenho, obrigado, valeu Newton. Fazer um desenho baseado numa obra de arte desse porte é um privilégio, parabéns professor, obrigado Genival, valeu. Matheus, belo trabalho, obrigado. Gislene está dizendo que deu fome. É isso. Genival, boa noite, que legal conseguir chegar a tempo. Esse com certeza vai ficar um show de arte. Parabéns. Obrigado, Genival. Bom, deixa eu ver aqui os últimos. Rafael Henriques, boa noite, meu filho Pedro Reis é apaixonado por seus trabalhos. Ele ama desenhar e diz que quer ser como você. Pô, legal. Legal, Rafael Henriques. Pô, bacana, bacana. Tem quantos anos seu filho? Bom, é isso. Eu vou... Minha homenagem aqui a Caravaggio, meu estudo. Vou botar um HR assim, HR. E... Obrigado, Caravaggio. É isso. Karina Alves, também um dia quero ser igual a ele. Valeu, Karina. O Rafael está dizendo que o filho tem 10 anos. Bacana, bacana. Ótima idade para realmente se dedicar. Logicamente que não tem idade, qualquer idade é hora, quer dizer, que vale a paixão e aí você vai evoluir, sem dúvida. Mas realmente 10 anos é maravilhoso para isso. Bom, gente, até a próxima. Fiquem bem. E até quinta agora na live, com passo a passo de desenho no YouTube. E na próxima terça, live aqui de novo. No YouTube também, às 8 horas da noite, tá? 20 horas, quinta-feira no YouTube. Forte abraço. Tchau, tchau.